Apvida acaba de inaugurar a terceira unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida. Eu vou falar uma coisa só para vocês, que nos dão o privilégio da companhia, todas as vezes que a gente adentra o seu lar ou qualquer um dos lugares que você esteja nos assistindo. Na sexta-feira, geralmente, a nossa expectativa é que todos os acontecimentos serão melhores do que todos os outros dias da semana. Pelo menos é assim que eu lido com as minhas sextas. E hoje não é diferente. Nesta sexta-feira, ela se torna muito mais especial aqui dentro desse projeto SOS Vazante, porque eu tenho a verdadeira, e vejam bem, na verdadeira acepção da palavra, eu tenho a verdadeira honra de receber um dos protagonistas mais importantes, históricos do comércio no estado do Amazonas. Ele não só faz parte da história do comércio no estado do Amazonas, ele é um dos escritores de várias páginas com tantos outros importantes protagonistas do setor do comércio, empresários, apoiadores, há tantos anos. Ele tem, para mim, que o observo com admiração, com respeito e com os meus aplausos há muitos anos, ele tem passado toda a parte da atividade profissional dele dentro da trincheira de luta, de defesa do comércio na cidade de Manaus. Aderson Frota é uma pessoa que escreveu páginas com seus pares sobre o comércio e contribuiu com a sua expertise, a sua experiência, os seus conhecimentos e continua contribuindo cada vez mais para o engrandecimento, para a fortaleza e para que o comércio continue sendo esta força viva, essa viga importantíssima na economia do nosso estado. O Aderson Frota, ele é presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Amazonas. E também um gentleman, um cavalheiro, uma pessoa que, sem dúvida alguma, e aqueles seus amigos que o conhecem, como eu, sabem, que tem uma coisa que não está escrito, com certeza, no currículo dele, mas eu sei que está escrita no coração de todos que privam da sua valiosa amizade. Ele é um amoroso pelos seus familiares e pelos seus amigos e pelos seus pares no comércio. Esse currículo, minha gente, dele eu tirei do meu coração, porque é assim que eu vejo o Aderson, que também é meu amigo há tantos anos e que me traz gostosas, saborosas, deliciosas lembranças de outros amigos que já nem estão aqui com a gente, mas que vivem no nosso coração. Presidente Aderson Frota, seja muito bem-vindo a esse nosso, mais um capítulo desse nosso projeto SOS Vazante. Uma honra recebê-lo aqui. Olha, a honra é minha. Você toca o meu coração, mesmo com o meu amigo de longas datas. E eu só quero dizer o seguinte, no dia 1º de setembro deste ano, eu completo 52 anos de barriga no balcão. Que com coisa muito linda. orgulho. 52 anos de barriga no balcão. Com que muito legal. orgulho. Tem uma trajetória de vitórias, mas também de muitas dificuldades. E é nas dificuldades que você cresce, é nas dificuldades que você sai daquele momento de não produtividade. Então, nós estamos agora completando o 4º período de crise que nós vivemos à frente da FEComércio. Primeira onda de Covid, segunda onda de Covid, a primeira onda de estiagem e agora a segunda onda de estiagem. E isso tudo nos mostrou detalhes que a gente não percebia. Porque, veja bem, eu digo sempre para a minha equipe, olha, não é quando está tudo bem, está todo mundo acomodado, porque existe
Existem duas leis. É a tal da zona de conforto, né? Exato. Duas leis que ninguém sabe quem escreveu. Uma é a lei da oferta e da procura e a outra é a lei do conforto. Então, vocês estão, tá tudo bem, você relaxa, e aí você não produz mais nada. Então, eu sempre digo, esses 4 eventos, esse que nós estamos vivenciando agora, moldaram a minha conduta, moldaram a minha forma de ver, me deram um volume de conhecimento pelo sofrimento que foi imposto ao longo dessas crises. A primeira coisa que nós constatamos é que nós começamos a nos perguntar, dentro dos conceitos da Anvisa e da Fiocruz, que diziam que o pressuposto da contaminação era aglomeração, e nós nos perguntávamos, mas aonde existe aglomeração, à exceção do supermercado? Ninguém sabia me responder. Apenas apontava o dedo na minha direção e dizia, não venha querer se eximir da responsabilidade. Vocês é que são os provocadores da pandemia. E algumas vezes eu tentei no começo, pela minha inexperiência, apesar de tudo, apesar da quilometragem alta, mais uma inexperiência, Sim. E eu tentei contestar algum procurador, uma autoridade, e aí a ira vinha na esteira de tudo isso. Hoje, eu faria de forma diferente. O que é o momento de dificuldade? Que faz crescer, que faz respirar e verificar as coisas de outro ângulo. Então, enquanto eu dizia, procurador, não é bem assim. Senhor defensor, não é bem assim. Senhor, não é bem assim. Hoje, eu digo diferente. Eu falo de outra forma, para dizer a mesma coisa, mas só com uma configuração diferente. Eu digo, senhor procurador, eu concordo com as suas preocupações. Eu tenho a mesma linha de raciocínio que o senhor. Só que, aí eu colocava exatamente o argumento, que foi quando a gente vai vendo como é que você procede. Então, esses 4 eventos nos amadureceram, mas também nos deram força. Nos fizeram sofrer profundamente, mas também nos mostraram ângulos que a gente não percebia. Por exemplo, há 5 anos atrás, ninguém tinha noção do que nós representávamos na economia. O comércio. O comércio. Nós, que eu digo, Sim, lógico. O nosso segmento. E aí, a gente fica, mas por que nós fomos responsabilizados? Por que nós fomos punidos? E aí a resposta ficava muito difícil de chegar, porque nós éramos na época do comitê de crise da Covid, nós éramos 3 entidades representativas da classe, sendo a minha representação um pouquinho maior, porque era comércio, serviços e turismo, era um pouquinho mais extensa, porque atingia não só os estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de serviço, as prestadoras de serviço e o setor turismo. E aí a gente começa a perguntar, bom, nós temos que raciocinar, por que nós somos tratados dessa maneira hostil? O comércio. O comércio foi tratado de maneira hostil. Primeiro, de que maneira, presidente? Por quê? E por que isso aconteceu? Veja bem, a exceção do supermercado, que não pode ser fechado por lei. Por lei. Nem supermercado, nem drogaria. Não pode, por lei, ser fechado. E logo no começo da comitê de crise, nós criamos, conversando com as autoridades, nós criamos um patamar para estabelecer uma regra que permitisse o funcionamento. Entrariam no supermercado tantas pessoas por metro quadrado de salão. Pronto, acabou o problema. Então, se o supermercado tinha tantos metros quadrados, só podia permitir 50 pessoas para entrar, então entravam 50 pessoas, depois que as 50 pessoas saíam, é que entravam as outras. E aí foi resolvido. Aí depois você pega e faz um balanço. Aonde é que tem aglomeração? Numa loja de armarinho, numa loja que vende cimento, numa loja que vende peças de carro, numa loja que vende calçado, numa loja que vende tecido. Aí você se pergunta, aonde tem aglomeração, minha gente?
E por que o comércio foi fechado? E fechado de forma inclemente. Sim, sim. Inclemente. Rápida e rasteira. Por quê? Por cada evento que você fosse flagrado desobedecendo Sim. as ordens do comitê, era R$150 mil de multa por evento. Não era por multava e pronto. Sim, não. sim. Se hoje eu fosse pego desobedecendo, multa de 150. Se na semana que vem eu fosse pego desobedecendo as regras, R$150 mil de novo. Presidente, me diga uma coisa. Baseado nisso que você está falando, me diga uma coisa. A questão do que houve, a vazante do ano passado, o que houve, que logicamente, certamente deixou muitas lições aprendidas, que muitos dos discursos das pessoas que têm vindo aqui, Serafim Correia veio aqui, Johnny Fidelis, né, o capitão dos portos, o próprio presidente da Eletros, o JJ, quer dizer, todas essas pessoas que passaram aqui se referiram a lições aprendidas. O senhor poderia narrar para a gente, para que a gente entenda essas manchetes aqui todas, o senhor poderia narrar para a gente o seguinte: o que aconteceu com o envolvimento da Federação do Comércio desde março até aqui? Quais foram os movimentos liderados, capitaneados pela Federação do Comércio em relação às lições aprendidas na vazante do ano passado? E já coloco uma outra questão para o senhor. Você acredita que este ano, inexoravelmente, nós teremos uma nova vazante? Quer dizer, os sinais são incontestáveis, a população precisa atentar para isso, que esses sinais estão dizendo pode ser igual ou pior do que o ano passado? Todos os parâmetros, todos os números apurados pela Defesa Civil e pela SEDECT estão mostrando que nós estamos num nível muito abaixo do ano passado. Ora, se o ano passado foi doloroso e nós estamos num nível de rios abaixo, com certeza nós vamos sofrer muito mais. E, além de tudo, eu quero só contar uma história do começo, para você que me dá essa oportunidade, que nós agradecemos, de explicar detalhadamente como é que a coisa começou. Em março deste ano, nós fomos convocados pelo secretário Serafim Correia e pelo diretor da Defesa Civil do Governo do Estado do Amazonas, Coronel Márcio. E eles nos trouxeram dados incontestáveis, dizendo que nós íamos experimentar no segundo semestre deste ano, nós íamos ter de novo uma segunda edição da estiagem do ano passado, só que com parâmetros muito mais graves. Por exemplo, outro dia eu vi um depoimento de um órgão técnico dizendo que a previsão, órgão de dentro do DENIT, que a previsão do Rio Madeira vai ser mais ou menos de 1,20 m a 1,60 m lá no Tabocal. Quer dizer, dá para atravessar a pé no Rio Madeira. Já pensou? Então, o que aconteceu? Quando nós tomamos conhecimento dos dados apresentados de forma bem científica pelo Coronel Máximo da Defesa Civil, nós fizemos o seguinte: o ano passado nós fomos pegos de surpresa. Este ano nós vamos evitar a surpresa e vamos tentar resolver, não digo resolver, mas diminuir os problemas que nós tivemos no ano passado. Sim. Como assim? Aí nós entramos em todas as mídias, fizemos circular aos grandes empresários, dizendo: meus amigos, não vamos cair no mesmo fosso de dificuldades que nós experimentamos o ano passado. Vamos começar a planejar nossas compras, comprar agora no primeiro semestre, para que no segundo semestre, ou praticamente no mês de agosto, que foi quando iniciou a gravidade da primeira onda, nós já estejamos mais ou menos programados. Esse recado, presidente, foi dado então para os comerciantes. Todos os empresários. Todos os empresários. Todas as vezes que eu... Vamos antecipar nossas compras. Vamos antecipar, vamos planejar as nossas compras. Por quê? E eu ainda dizia mais. Porque toda vez que nós não nos organizamos, nós temos dificuldades chamada descapitalização, porque pagamos o imposto não só com margem de valor agregado, mas antecipado.
Como é que funciona essa história do imposto aí no comércio? Olha, o ICMS, que o Estado arrecada e que é a maior fonte de recursos do governo do Estado, que é o ICMS... O ICMS é a maior fonte de recursos do governo do Estado, não é? Do governo do Estado, segundo a Secretaria da Fazenda. Segundo dados da Secretaria da Fazenda. Então é o seguinte, só um paralelo contextualizando, não criando nenhum impasse nem comparação. Por exemplo, a indústria paga ICMS com descontos que varia entre 55% a 100%. O comércio, ao contrário, ele paga com margem de valor agregado, que vai até 328%, só que a indústria paga quando vende seu produto, quando vende o que ela produziu. Quando o comprador compra o produto, é aí que ela paga o seu... Já está embutido notificado para pagar. Para pagar. O boleto está pronto. Totalmente. A notificação é inevitável. Por quê? A SUFRAMA, quando ela legitima a compra, que te respalda, são as 6 certidões que você apresenta junto à SUFRAMA, para você poder comprar com a isenção do PIS e da COFINS. Aí, o teu fornecedor manda a nota fiscal para a SUFRAMA legitima a tua compra, emite e manda para a Cefaz e manda para a Receita Federal. Notifica os dois órgãos. Isso é uma rotina, não é? Rotina fiscal, normal. É isso aí. Aí, quando você compra sob o regime de substituição tributária, onde quem paga é o fornecedor na origem, você tem 30 dias para repor ao fornecedor o imposto pago. Quando não tem substituição tributária, o imposto é pago na entrada da mercadoria, quando a Secretaria da Fazenda te notifica para pagar em até 45 dias. Então, veja bem, o que aconteceu no primeiro momento da estiagem. Ano passado. Nós tivemos aumentos exagerados de preço de transporte, porque nós temos uma carência logística de transporte muito grande. Nós só temos praticamente 2 modais que nos atendem. Ou pela exclusão, nós não temos ferrovias e não temos rodovias. Então nós somos obrigados a optar pela cabotagem, que é mais barato do que o rodoviário, só que o nosso rodoviário é um rodofluvial, é um misto de rodoviário com a complementação do fluvial. Ou ele vem por Porto Velho e desce o Rio Madeira vem de estrada de São Paulo até Porto Velho e de lá muda o modal. Passa para o lombo de uma balsa e desce o Rio Madeira. Ou vai até Belém, lá ele descarrega, passa para o lombo de uma balsa e sobe o Rio Amazonas, que é o trecho mais longo. Só que o ano passado, o Rio Madeira ficou totalmente inviável, inavegável de ponta a ponta. Então, é um rio de leito móvel, os bancos de madeira se movimentam, então não tem. E este ano nós estamos totalmente paralisados. Não temos como receber carga via Rio Madeira. Porque o Madeira hoje já está com uma descida considerável. Muito acelerada. E é possível que no auge da estiagem as pessoas possam atravessar o Rio Madeira a pé. Estão andando normal. Já pensou? Olha o nível que vai chegar. Bom, como eu estava dizendo, então nós conclamamos os empresários mostrando a forma como nós recolhemos impostos, dizendo, olha, se nós não fizermos a coisa pelo lado correto, planejamento, compras criteriosas, nós vamos cair num processo muito grave. Ou vamos descapitalizar, ou se nós comprarmos, nós não vamos poder pagar a notificação que tem agregado, que tem margem de valor agregado, e isso nos coloca o quê? Em inadimplência. Quando a empresa fica inadimplente, ela fica interditada, ela não pode mais comprar. Enquanto não pagar a sua dívida. Enquanto não pagar. Lógico. Então, por quê? Porque as certidões que digamos assim, que fundamentam a tua licença para comprar, as certidões, uma fornecida pela Cefaz, outra pela Receita, outra pela CEMEF, municipal, até a Justiça do Trabalho também fornece uma certidão. Então,
Não tem jeito. Esse é o nosso tratamento. Nós não temos como, digamos assim, mudar esse cenário. Tanto que agora que nós começamos a ter noção da gravidade, da intensidade dos produtos, nós começamos a agir. Primeiro, fomos aos comerciantes. Caro colega, não esqueça de planejar as suas compras, não esqueça de comprar com critério para que você possa cumprir a sua pauta. O senhor está falando hoje, né, presidente? Hoje, exatamente, agora. Este ano de 2024. Esse ano. Para não ficar desabastecido, nem criar algum mecanismo que possa gerar dificuldades para a empresa. Bom, a outra coisa que nós também fizemos foi o seguinte: já que nós vamos ter a estiagem, vamos pedir, em função da nossa qualificação, em função da nossa importância na economia, vamos pedir um certo gesto de compreensão do governo do Estado. Nós fomos ao governador, fomos à Casa Civil, fomos à SEDECT, fomos à Cefaz, e lá nós argumentamos. Por exemplo, a Casa Civil foi muito sensível. Disse: olha, vocês estão corretíssimos, tem que entrar imediatamente para que o governador fique ciente e possa despachar isso para ouvir os órgãos que estão linkados nesse problema. Qual foi a demanda, presidente? Aí nós demandamos o seguinte, que nós queríamos um parcelamento naqueles 4 meses difíceis da estiagem, que é agosto, setembro, outubro, novembro. Sim. Um parcelamento no pagamento para que a gente evitasse 2 coisas. E aí, perante os titulares da Cefaz, eu argumentei: olha, nós temos que entender 2 coisas. Nós não estamos aqui buscando uma solução para facilitar a vida da atividade comercial, não. Nós estamos também focando numa realidade que a Cefaz viveu, que teve quase 1 bilhão de inadimplência e tem acumulado 10 bilhões de inadimplência. Ano passado. O ano passado foi quase 1 bilhão de inadimplência. Deus. O que é inadimplência? O comércio é notificado para pagar. Ele não vai ter condição de pagar. Aquele imposto é tornado inadimplência e judicializado. E aí, eu dizendo para os titulares da Cefaz: aí quando é que o Estado vai botar a mão nesse imposto? Sabe Deus, que depende dos humores do judiciário, depende de uma série de fatores claro, que não dependem da coisa. Então eu disse: eu estou olhando também o volume da inadimplência e talvez a impossibilidade de um dia você recuperar esse valor. Aí realmente você tem razão, olha, eu quero trazer dentro desse enfoque, eu quero trazer uma realidade que passa na vida de todos os comerciantes. Se eu compro uma mercadoria e essa mercadoria não vende, não roda, o que eu faço? É preferível perder um pouco do que perder tudo. Eu baixo o preço, vendo essa mercadoria e recupero meu capital de giro. É uma estratégia, né? É uma estratégia. Claro. Então vocês têm que raciocinar dentro desse molde. É preferível perder um pouco do que perder tudo. E aí nós fomos costurados. A Cefaz, a SEDECT aderiu ao nosso raciocínio, a Casa Civil aderiu ao nosso raciocínio, o governador despachou dizendo que era fundamental ouvir a Secretaria da Fazenda. Quer dizer, o governador também foi muito receptivo, né? Todo receptivo. Maravilha, demais. Maravilha. E houve atos que se efetivaram agora. Agora, no final do mês de julho, o governador realmente, com sensibilidade, com conhecimento profundo, com experiência que ele já tinha adquirido, ele baixou um decreto. Veja bem, o argumento da Cefaz foi o seguinte: tudo bem, nós entendemos o raciocínio e o pedido de vocês, só que nós não podemos extrapolar o exercício fiscal que vai até dezembro. Nós não podemos extrapolar. Claro. Aí nós conversamos e tal, mas não pode ser um pouco maior? Não pode, porque senão nós vamos criar problemas de orçamento, descumprimento do orçamento, isso vai gerar problema. Conclusão: o governador baixou o decreto, parcelando de 2 vezes. 50% do ICMS na notificação e 50% com 45 dias depois. Isso, você vai dizer, eu vi comerciante dizendo: mas Frota, isso não resolve. Não resolve, mas ameniza
Claro. Diminui o nosso problema. E veja bem, nós temos que festejar a boa vontade, Você a não deixou de ser bom, né? Claro. Em vez de você se descapitalizar de uma vez, em vez de você ficar interditado de uma vez, em vez de você ficar inadimplente, é muito melhor que você tenha, digamos assim, um parcelamento que te dê um pouco de fôlego, que diminua o teu sofrimento. É nesse raciocínio que nós colocamos as coisas com muita precisão. Festejamos, agradecemos ao governador. Que maravilha. E essa é uma excelente notícia. Ele foi sensível, ele nos ouviu, ele entendeu a mecânica das dificuldades, ele entendeu os efeitos que poderiam advir para prejudicar o seu orçamento, a sua arrecadação. Isso tudo fez parte do cenário. Presidente, eu estou com essa manchete aqui que eu achei interessante, do jornal A Crítica, do dia 8 de agosto, agora, próximo passado. E diz o seguinte: com a grande estiagem, isso aqui é para quem não leu o jornal A Crítica, é para quem não tomou noção aqui dessa notícia, que diz o seguinte: alimentos regionais devem aumentar de preço no Amazonas. E diz também, com a grande estiagem que se aproxima, veja bem, a manchete já diz que a estiagem grande se aproxima. Feirantes começam a sentir a escassez de alguns produtos e começam a elevar o preço. Aí, o Amazonas se prepara para uma estiagem intensa em 2024 e a previsão é que seja ainda pior. Olha a palavra que eles usaram aqui, pior, né? Que a estiagem histórica de 2023, segundo especialistas. Órgãos do Estado já informaram que pessoas que moram em áreas distantes no Amazonas estoquem água, comida, remédios para enfrentarem a baixa dos rios, que em algumas regiões podem ser mais acentuadas. A seca traz diversos impactos e uma delas é o desabastecimento em muitas comunidades no interior do Amazonas. De certa forma, isso aqui pode ser uma consequência, agora é uma pergunta para o senhor, no comércio, não é, presidente? O desabastecimento pode levar ao aumento do preço das mercadorias também? Pode, por uma coisa muito simples. A economia, ela está dentro de um contexto chamado social e político. Veja bem, é assim que é configurada a sociedade. Tem a parte social, a parte política, a parte econômica. Então a economia, quando há escassez, essa escassez ela é provocada por alguma causa. Essa escassez que nós vamos viver agora, nesse período de estiagem, ela é provocada por quê? Porque o comércio não vai receber mercadoria. O comércio vai ter dificuldades não só de receber, como o distrito vai ter dificuldade de escoar. E presidente, também diminui o volume da entrega de mercadorias, porque essa tal dessa cota de pouca água tem a ver com quantos containers por navio que o senhor falou? 3 mil em média. 3 mil. Vamos supor, presidente, que durante a estiagem sejam apenas 1.500 containers. Significa que o estoque do fornecimento sofreu um golpe de 50% e isso deve alterar alguma coisa no comércio. Com certeza. Indubitavelmente, não é, presidente? É como se você, de repente, você tem um orçamento dos seus ganhos e de repente há alguma dificuldade em que você tem uma diminuição no seu orçamento de ganho. Você tem que também ter um pouco de parcimônia no seu orçamento de despesa. Porque você não vai. Aí você não vai, logicamente, como parte das suas atitudes no comércio, cortar o número de funcionários também a 50%. Claro. Não pode. Não é, presidente? Senão é o caos. E outro detalhe, Roberto, que é muito importante. O relacionamento empresário-colaborador do comércio é uma outra configuração. Como assim, presidente? Vou te dizer por quê. Por exemplo, caso do Aderson Frota, que está completando agora, dia 1º de setembro, 52 anos. Como é que é? Barriga no balcão? Barriga no balcão. Barriga no balcão. Que era o termo que o senhor usava. Sim. A gente estava ali preocupado em vender, preocupado em comandar a equipe para fazer a turma funcionar e vender. Então, o que eu digo? O nosso relacionamento é muito diferente. Enquanto que numa empresa grande, no distrito, você é um número, lá na empresa, você, à medida que o tempo passa, você vai incorporando a família daquele empresário. Eu tenho, por exemplo,
tenho 3 empregados que têm mais de 30 anos na empresa. Essas pessoas, eu me preocupo. Quer dizer, com trabalharam eles, a com vida família. inteira na empresa, não é? Como Não é que você Adelson? vai tratá-las diferente? É claro, é claro. Como? Eu perdi agora na Covid, eu perdi a minha gerente financeira que tinha 26 anos trabalhando comigo, conhecia todos os meus códigos, conhecia vida, todas claro. as minhas senhas. Então, é uma perda dolorosa. Então, esses fatos todos permeiam a nossa realidade, estão dentro da nossa realidade. Ele não é um número, não é dizer, não, olha, nós precisamos reduzir aqui a folha de pagamento e corta. Não, não é bem assim como a gente imagina. Não, não é não, não. É muito mais difícil, é muito diferente. E hoje, eu disse, por que eu queria enfatizar que o governo foi sensível? Que o governador Wilson Lima foi sensível. Por quê? Ele nos ouviu, ele compreendeu a nossa causa, ele entendeu a nossa dificuldade. Deus a Deus. E aí, veja bem, aí é que está a grandeza. Por quê? Porque uma das coisas que nós levamos ao conhecimento das autoridades é o seguinte: olha, hoje, o nosso segmento, comércio e serviço, representa muito dentro do contexto da economia. Nós somos hoje 47% da economia do estado do Amazonas, que o pessoal chama de PIB. É dentro do arcabouço da economia, nós representamos 47%, segundo o IBGE Sim. e a SEDECT. Então são dados Presidente, oficiais. o comércio, ele repassa para o governo mais, em volume de numerário, mais do que o Distrito Industrial? Muito mais. É mesmo? Muito mais. Hoje, o comércio representa 61% da arrecadação do ICMS do governo do Estado. Mas olha, 61% do ICMS. Ou seja, é o melhor parceiro. quer dizer, se nós tivermos, é uma leitura óbvia, se nós tivermos, presidente, algum abalo na demanda e no fornecimento, quer dizer, na transação cliente e comerciante, o primeiro a acusar o baque vai ser o governo. O Estado perde. O Estado, né? O Estado vai para o buraco junto com o comerciante. Você colocou não é isso? com precisão. Olha, Humberto, você colocou com precisão. Por que o Estado perde? Primeiro, que ele arrecada praticamente no ato da compra da empresa. Ou seja, É automático, presidente. quando a empresa compra, 30 dias depois, ela Sim. já está pagando o ICMS na origem da substituição tributária. Ou 45 dias no momento em que a mercadoria entra em Manaus. Então, praticamente, se nós tivemos, no ano passado, os prazos de recepção da mercadoria, que foram para 150 dias, ou seja, o comércio pagou imposto antecipado, sem colocar a mão na mercadoria e sem vender a mercadoria. Olha só. Isso foi doloroso. Foi. Isso atrapalhou a vida de muita gente. E nós levamos também um outro argumento. Governador, nós sabemos das suas preocupações, da sua sensibilidade. O senhor sabe o que acontece quando uma empresa se descapitaliza? Ela deixa de pagar. Sabe qual é o segundo evento? Ela começa a desempregar pais de famílias. Então, isso tem um efeito na sociedade Terrível. muito grande. Terrível. Porque a gente pode ser, mas é o desemprego na empresa. Não, o desemprego tem um efeito na sociedade. Sim. Porque um pai de família que tenha Meu Deus. dentro de casa crianças pequenas pedindo comida toda hora, ele vai fazer qualquer Presidente, coisa. e outra coisa, não me permita, aumenta o número de desempregados em Manaus, que já é um número Grande. considerável, que é um número preocupante. Não é Muito isso? grande. Me diga uma coisa. Esse recado, por favor, o senhor precisa dar a esses milhares de pessoas que estão nos vendo nesse momento. Presidente, nós corremos algum risco, dentro da sua perspectiva, logicamente. Né? O senhor não está fazendo uma previsão justa e tudo mais, mas nós corremos algum risco de desabastecimento, dado a esse grande recado que o senhor deu a todos os seus pares, a todos os comerciantes. Vamos antecipar nossas compras, que eu acho que foi uma grande revelação que o senhor fez aqui agora. O senhor acha que, pelo menos, se houver, vai ser uma coisa mais atenuada, não vai ser uma coisa tão impactante? O que o senhor me diz, presidente, Olha, em termos de desabastecimento? Com certeza teremos desabastecimento. Teremos. Com certeza.
Ok. Inevitável, porque tem mercadorias que você não pode armazenar em grande escala, porque elas perecem. Sim. São mercadorias perecíveis. Considerando também que o número de containers vai diminuir, né? Pela Também metade. tem né? esse detalhe, que é importante. E veja bem, os navios, de certa maneira, eles precisam trazer mercadorias a Manaus, porque ele também escoa o distrito. Claro. Então claro. é uma operação mais ou menos casada, entendeu? Porque esse frete de retorno beneficia muito o escoamento dos produtos fabricados no distrito industrial. Então existe uma operação mais ou menos conjunta, nós compramos, trazemos o navio e eles vendem e transportam pelo mesmo navio, Sim. pela mesma embarcação que vem até Manaus. Então nós vamos ter, por que nós vamos ter desabastecimento? Porque em algumas cidades, pela experiência e pelos fatos do ano passado, nós tivemos cidades que só podia chegar em canoas com motor de rabeta. Olha a dificuldade. E o que aconteceu de grave que muita gente assim não percebeu logo? Primeiramente, quando a água aquece, o peixe morre. A água, em consequência, apodrece. Então, o cidadão do interior, e eu me orgulho de ser filho lá do Rio Purus, e digo com muito orgulho, que nós já estamos na seca lá, Sim. porque a seca está vindo do oeste para o leste. Ela vem aos poucos. Então, nós lá, já no oeste, já perto do Peru e da Sim. Bolívia, já estamos sofrendo a estiagem há muito tempo. Ele está chegando aqui na capital. Mas, na verdade, aqui ainda não começou, né? Não, mas já vai, vai começar a acelerar. Ok. Como no ano passado. Sim. No ano passado foi nesse mesmo período, foi a partir da segunda quinzena de agosto, que se intensificou a descida do calado do Tigre. Verdade. Então, a nossa preocupação é a seguinte: hoje nós representamos muito na economia. Nós somos 47% da economia do Estado, nós somos 61% da arrecadação do ICMS do Estado e nós somos responsáveis por 70% dos empregos formais, segundo o CAGED. Os nossos dados não são nossos, são dados Claro. oficiais, Sim. fornecidos pelo IBGE, pelo CAGED, pela SEDEX, pela Cefaz. Então não são dados que nós produzimos. Claro. Nós usamos esses dados como argumento, como uma forma da gente dizer, olha, nós precisamos ter compreensão, ter uma correspondência em termos de atenção, de parceria, para que os efeitos não sejam tão drásticos. Porque no momento em que o desemprego acelera, a violência acelera, a pessoa Sim. que está com necessidade vai para o assalto, vai para o tráfico, Sim. a demanda hospitalar, a demanda policial, a demanda judicial aumenta e o Estado gasta. Não arrecada e gasta. É uma situação complexa, né? Então, por todos esses fatores, por todos esses aspectos, é que nós nos preparamos para conversar com as autoridades. E conversar com as autoridades significa dizer que nós não estamos defendendo apenas a nossa causa. Por isso que eu enfatizei muito na Secretaria da Fazenda, porque a missão da Secretaria da Fazenda é amealhar os recursos que o governo despende. Mas a gente tinha que dizer, olha, no entanto, não podemos acelerar muito sem perceber os efeitos drásticos disso, porque os fretes vão aumentar, com certeza. Essa taxa de água baixa, nós imediatamente acionamos o governador. Que já está em vigor desde o último dia 1º, né? Conversamos com o governador, estivemos lá no Palácio do Governo, conversando com o governador, chamando a atenção do governador, e o governador, mais uma vez, disse, não, eu vou acionar a Procuradoria-Geral do Estado para entrar junto ao CAD, para impedir que essa coisa se manifeste antes do início da estiagem. Muito bem. Então, está mais ou menos contido, ainda não vai ser cobrada, apesar de que o chibatão ainda não está sendo, ainda né? não está sendo. Não está sendo. Mas, com certeza, nós vamos ter aumento de frete. É inevitável. Sim. E a gente não pode dizer, não, mas eu não entendo. Não, a gente entende. Por quê? Porque para chegar aqui não dá para chegar, então é deslocado para outros portos,
muito mais distantes, Sim. as operações ficam mais complicadas. Sem dúvida. Aí desdobra o embarque dessa mercadoria em pequenas quantidades em balsa até chegar a Agora, Manaus. que a contestação tem sido muito em cima do exagero, né? Exatamente. De 2.000 para 5.000, quer dizer, não é? Quer dizer, É um absurdo. Presidente Aderson Frota, muito obrigado de coração pela sua vinda aqui. O senhor agregou muito valor informativo a esse projeto. Eu tenho certeza que essa nossa conversa transparente, democrática, sincera e verdadeira levou a muita gente esclarecimentos preciosos em relação a esses acontecimentos que estão aí no horizonte se concretizando para se tornarem parte da nossa realidade. Obrigado pela sua vinda aqui. Meu amigo, de coração. Humberto Amorim, você é um grande amigo, é um parceiro, é um homem de comunicação inteligente, faz as perguntas com inteligência, percebe as coisas com uma acuidade muito grande e nos dá a oportunidade de esclarecer isso. Nós temos cada vez mais de vender essa realidade, não é só para os empresários, alertando eles das dificuldades, não. Nós temos que mostrar isso para as autoridades, para os nossos parlamentares, para a população como um todo, porque a população é quem vai realmente responder pela maior onda de sofrimento. Acontece que nós temos uma função que também nos expõe. Como nós somos os responsáveis por atender a população de domingo a domingo, em Sim. todos os horários do dia e da Sim. noite, nós é que estamos junto à população, nós é que entregamos, nós é que funcionamos em todos os quadrantes da capital e do interior do estado, nós é que estamos ali de prontidão, fornecer crédito, abrir crédito, facilitar pagamento, atender com responsabilidade, até porque é o seguinte, eu sempre digo, eles, qual é a responsabilidade? Eu digo, olha, por exemplo, eu vendo uma mercadoria que não foi fabricada por mim, e essa mercadoria está defeito. Eu tenho a obrigação de devolver o seu dinheiro ou repor essa mercadoria. Depois é que eu vou me entender como fabricante. É claro. Então, isso é responsabilidade. Então, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com você. Honra tê-lo aqui. Quero agradecer as perguntas inteligentes que você fez para me proporcionar a oportunidade de falar e dissertar sobre essas coisas, mas são missões que nós vivemos intensamente, com muita responsabilidade, sem assodamento, sem personalismo, sem dúvida, com a intenção de trazer para o setor mais importante da nossa economia. É uma possibilidade de atravessar esse rol de dificuldades com menos perdas. E nós vamos atravessar. Com menos dor. Não é, presidente? Vamos sim, né? Vamos atravessar. Obrigado, querido amigo, presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, Aderson Dutra. Muito obrigado. Obrigado também a todos os integrantes da sua equipe que não mediram esforços para que a gente concretizasse esse nosso encontro aqui. Obrigado, presidente. Obrigado. Bom fim de semana, né? Olha, Bora desfrutar aí o fim de semana. É isso aí. Agora é parar de quebrar pedra. Nós estamos juntos. Até segunda-feira. Obrigado, presidente. Gente, nós estamos juntos, amigo. Estamos juntos. Assim, ó. Coladíssimos. Então, qualquer coisa que a gente possa de alguma maneira colaborar é nossa missão. Bacana. Não é, eu não estou vindo aqui porque você é meu amigo, não. É uma necessidade de estar aqui, prestigiando um programa que fala a linguagem muito, digamos assim, pertinente para muita gente, para a população, para as autoridades. E a gente tem que ter essa oportunidade para gerar esse tipo de informação. Porque, por exemplo, uma coisa que sempre me deixou incomodado, a população ela tem uma visão diferente de nós. Ela acha, por exemplo, houve um momento do percentual de ICMS há 1 ano e meio atrás, quando o governo passou a taxa a alíquota do ICMS de 18 para 20. Claro, 18 para 20 aumentou a carga tributária. Bem a propósito de falar de carga tributária, outro dia
um jornalista escrevendo as coisas assim. Mas como é que o senhor me explica? Como é que o senhor me explica esses aumentos exagerados feitos pelo comércio? Eu digo, olha, eu tenho que explicar para você uma coisa que acho que você deveria saber. Por exemplo, tudo, tanto o setor de agricultura, como da pecuária, como da indústria, como do setor, todo mundo repassa custo. Não tem nenhuma empresa que absorva custo. Isso é fato. Né? Então, você pega, por exemplo, a mercadoria custou X. Aí você pega quanto foi o frete desta mercadoria, ou seja, o transporte dela para chegar em Manaus. Tanto. Você incorporou o frete. Aí você pega a carga tributária incidente sobre esta mercadoria. Você agrega. Aí você pega, aí você adiciona o custo operacional. Aí ele diz, mas o que custo operacional? Eu digo, olha, uma empresa, ela não se movimenta sem custo. Ela tem aluguel, ela tem consumo de água, consumo de energia, ela tem alvará, tem IPTU e tem folha de pagamento que é de maior expressividade. Tem que repassar isso tudo. Né? Não tem jeito, é operação. Isso aí vai ser assunto de uma outra entrevista. É operação. Ele tem tanto assunto que a gente vai passar a tarde toda aqui. Meu irmão, estou às suas ordens. Muito obrigado mesmo. Tá? Gente, bom fim de semana e eu quero só fazer um alerta para vocês, que é o seguinte. Na terça-feira, a gente, dentro do projeto Eleições Municipais 2024, receberemos aqui o prefeiturável Marcelo Ramos. Ele vai estar aqui para contar as histórias que ele tem para contar sobre os projetos, sobre os planos e para encantar você, né, a votar nele. Essa é a missão dele durante a nossa conversa aqui na terça-feira. Tá bem? Bom fim de semana e a gente se vê. Obrigado. A Apvida acaba de inaugurar a terceira unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida.